Os irmãos perceberam que nós estamos falando, de algum modo, sobre a misericórdia do Senhor àqueles que se sentem sozinhos. Cantamos isso, lemos isso, e eu quero estudar acerca desse tema com os irmãos. Estamos lidando com um grande tema que é Deus cuida de você. E a cada quinta-feira nós temos estudado um desdobramento. Hoje eu quero falar sobre a vitória frente à solidão. E os nossos pequenos grupos, na próxima semana, poderão estudar esse tema. Então, abram a palavra de Deus no Salmo 142. É acerca desse salmo que desejo falar-lhes inicialmente. O Salmo 142, um salmo do rei Davi, rei de Israel, de quem descende o Salvador de Israel e de toda a terra, o Senhor Jesus. Aqui está a oração de uma pessoa sentindo-se acuada frente à ação dos seus inimigos. Os seus perseguidores, sob o comando do então rei de Israel, Saul, fizeram com que Davi tivesse que se retirar da convivência com os seus amigos, familiares, os seus queridos. Não encontrando companhia alguma, Davi se refugia numa caverna. Esse salmo, irmãos, segundo acreditamos, pelas evidências bíblicas do texto, Davi escreveu quando estava na caverna chamada Caverna de Adulão, fugindo da perseguição implacável de Saul. Ele procurou refúgio em Aquis, rei de Gate, mas não encontrou. Em 1 de Samuel, capítulo 22, verso 1, a palavra do Senhor narra este momento que provavelmente é o momento em que Davi escreveu o Salmo 142, inspirado pelo Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, no verso 1, a palavra do Senhor então nos apresenta o seguinte: Davi retirou-se dali, ou seja, da presença do rei de Gate, Aquis ou Aquis, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Acreditamos que até que pessoas se juntassem a Davi, fugindo de tantos perseguidores, em meio à solidão, Davi escreve esse salmo em que diz no verso 1: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Há muitas pessoas, irmãos, que sentindo-se acuadas pela solidão, fazem orações semelhantes a esta oração de Davi. Vejam a oração dele no verso 4, que é o ponto nevrálgico dessa oração. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Eu fui até a versão chamada NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Irmãos, eu encontrei esse mesmo versículo, exatamente esse versículo, posto com algumas palavras que são mais usuais em nosso tempo. Vejam como a nova tradução da linguagem de hoje coloca o versículo 4. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Você conhece alguém que tem orado assim? Eu conheço pessoas que, sentindo-se ameaçadas pela solidão, sentindo-se desacompanhadas, sentindo-se abandonadas, nas noites escuras da alma, sentindo-se cercadas de densas trevas,
tem orado dizendo: Senhor, eu não vejo ajuda, não vejo ninguém que me proteja, ninguém que cuide de mim. Irmãos, a solidão é um tremendo desafio. Todos nós, em algum momento ou em alguns momentos da vida, temos que lidar com as ameaças da solidão. Mas há pessoas que têm vivenciado por um longo tempo a batalha contra este sentimento, o sentimento de quem se percebe só. O grande evangelista Billy Graham certa vez afirmou que há mais gente sofrendo de solidão do que de qualquer outro problema no mundo. Billy Graham, além de ter sido usado por Deus como um grande comunicador do evangelho, ele viajou o mundo inteiro. Billy Graham, irmãos, era um observador. Quem conhece os escritos dele sabe que ele produzia ilustrações daquilo que ele observava das pessoas. Pois Billy Graham disse isso nos seus dias, e não há muito tempo de falecimento do pastor Billy Graham, ele disse que há mais gente sofrendo desse mal do que de qualquer outro mal no mundo. Um escritor cristão muito conhecido, também já falecido, o médico cristão Paul Tournier, afirmou o seguinte: a solidão é o problema mais devastador da era atual. Um médico que se interessava pelos sentimentos das pessoas chegou a essa conclusão e ele escreveu isso. Irmãos, é possível constatar que Tournier e Graham tinham razão e ainda têm, porque eles estão vivos por meio daquilo que eles escrevem. O mundo frio, impessoal, materialista que nos cerca tem produzido muita gente que se sente abandonada, excluída da vida social, dos círculos de relacionamentos. Elas se veem cada vez menos ligadas a outras pessoas. Infelizmente, algumas até sentem-se tentadas a dizer como Davi: Senhor, nem o Senhor eu tenho visto em minha vida. Eu não tenho percebido a resposta do Senhor às minhas orações. Há uma psiquiatra chamada Ina May Grier que afirmou: a solidão é como viver em uma concha. Você existe num mundo pequeno e cercado. Olhando à sua volta, parece que ninguém mais existe. Irmãos, a palavra de Deus trata desse tema. Você não ficará sem uma resposta bíblica frente a todos os grandes problemas da alma humana, e os pequenos também. A Bíblia, irmãos, trata desse tema. Como a palavra de Deus é inerrante, ela trata da solidão porque a palavra de Deus está tratando daquilo que é real. Deus nos conhece tão bem que em sua palavra apresenta esse tema. E a igreja trata desse tema para que você que nos ouve se encha de esperança ao encontrar na palavra de Deus resposta e o convite à vitória sobre a solidão. Na palavra de Deus nós vemos, irmãos, o relato de gente que se sentiu na solidão. A solidão social, a meu ver, um dos mais tocantes salmos da palavra de Deus, o Salmo 137. O povo de Deus, por conta do seu pecado, foi pelo Senhor conduzido ao cativeiro. E estando em Babilônia, no Salmo 137, o relato é que estando nós às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No verso 2, diz: pois aqueles, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Saudade da terra natal. Estava num país desenvolvido e populoso, mas o povo de Deus sentia-se abandonado ali.
como tocaremos as nossas harpas e cantaremos os louvores de Sião nessa terra em que nos sentimos abandonados. E alguns até diziam, nos sentimos abandonados pelo próprio Deus. Solidão social, irmãos. Há pessoas que estão, por vezes, cercadas por multidões, mas elas se sentem sozinhas. Se você puder observar o terminal rodoviário de Belo Horizonte, você verá isso. Não falta gente na rodoviária de Belo Horizonte. Muita gente. Ônibus chegando de diversos estados e cidades do interior de Minas Gerais e até de outros países. Mas você encontrará pessoas sentadas, olhando para o teto do terminal rodoviário, em meio a muita gente, sentindo-se na solidão. Existe, irmãos, uma solidão que é emocional, é do indivíduo. A palavra de Deus nos mostra o apóstolo Paulo falando da dor em seu coração por se sentir abandonado. Ele começa a ver que a morte dele estava se aproximando e ele olhava à sua volta e não via as pessoas que poderiam consolá-lo, ajudá-lo naquele momento. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, vejam o que Paulo diz a partir do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Solidão emocional. Alguém que diz, os meus amigos não os vejo. Os meus familiares sumiram. Ninguém tem me auxiliado, todos me abandonaram. A palavra de Deus, irmãos, fala-nos da solidão espiritual. Salmos 22, versos 1 e 2. Uma oração de Davi, um salmo de Davi, que é messiânico e Jesus o repete. Diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que Deus ouve e responde às orações dos seus servos no tempo dele. Eu não sei te dizer, porque às vezes oramos e antes de concluirmos a oração, eis a resposta. Oramos pedindo ao Senhor a renovação do ânimo, da alegria, e antes de concluir a oração já estamos felizes. Mas eu não sei te dizer, porque uma irmã em Cristo ora ao longo de 20 anos pela conversão do seu esposo e depois de 20 anos ele ainda não é convertido. Eu sei de uma coisa: Deus é perfeito. Ele sempre faz todas as coisas segundo o conselho da vontade dele, que é boa, é perfeita e é agradável. Mas há crentes, irmãos, que fragilizados por vezes dizem: Senhor, eu tenho clamado e o Senhor não me responde. Sente-se abandonado até por Deus.
o que é apenas, irmãos, indício de fraqueza. Não é verdade. A pessoa é tentada a acreditar que isso está acontecendo. Mas é impossível que Deus não esteja atento a um filho seu. Há muitos e muitos anos, um crente antigo me disse o seguinte: pastor, eu ainda quero entender, porque eu fiz algumas orações a Deus e Ele não me respondeu. Um homem de Deus, irmãos. Um homem maduro na fé, um crente sincero. Ele me fez essa pergunta. Eu ouvi com muita paciência e disse: meu irmão, sua vida não chegou ao fim. Continue orando. Deus certamente te responderá. Irmãos, há pessoas que se sentem assim. Isso é uma enfermidade da alma. E esta enfermidade produz um sentimento que é muito mais danoso do que apenas aquela sensação de que você está sozinho. Eu já estive no Peru por 11 dias. E em algum momento eu estava sozinho, eu era ainda muito novo, fui apresentar um trabalho acadêmico numa universidade em Lima, a capital do Peru. Eu estava sozinho no aeroporto de Lima, aguardando o meu voo para São Paulo. A pessoa que foi contratada para me conduzir me deixou lá e foi embora. E eu olhei à minha volta, irmãos. Eu não conhecia ninguém. Ninguém. Um grande aeroporto. As pessoas caminhavam, passavam para lá e para cá, alguns casais, pais e filhos. E eu sentado aguardando o voo, e eu lembro bem desse sentimento. Meu Deus, eu estou aqui sozinho. É muito diferente de você sair do país acompanhado de esposa e filhos, como eu já fiz com a minha família. É muito diferente. Lembro-me que quando eu, minha esposa e meus filhos estávamos nos Estados Unidos, estávamos juntos em todos os lugares. A minha sensação, irmãos, é que eu estava em casa. Eu olhava para o lado, via uma linda mulher, que é a minha esposa, e os irmãos sabem que eu estou falando a verdade. Olhava para o outro lado e via meus 2 filhos animados, felizes. Mas, irmãos, houve um dia em que eu estive, como eu disse aos irmãos, no aeroporto de Lima. E eu me senti tão sozinho. E naqueles dias não existiam esses aplicativos que vocês utilizam aí. Claro que eu não vou fazer propaganda de aplicativo de mensagem aqui no púlpito. Não haviam as redes sociais. O máximo que tínhamos, e-mail. E eu sentado ali por horas pensando, eu estou me sentindo sozinho. Mas eu não estava angustiado. Mas eu não estava atribulado. Mas eu não estava devastado interiormente, eu não estava desolado. Era a sensação de estar sozinho porque eu estava longe de casa. Num país em que as pessoas não falam a minha língua. Eu estava num contexto em que não havia amigos. Mas, irmãos, eu não estava com a alma quebrada. Eu estou contando isso para que você entenda que sentir-se sozinho é diferente de sentir-se na solidão. Há uma diferença, irmãos. A solidão pode provocar uma dor que torna-se até física. Há pessoas que se sentem cercadas pela solidão, mesmo quando estão rodeadas por multidões. O que podemos oferecer às pessoas que estão lutando com a solidão, experimentando a solidão, encontrando-se deprimidas e até pensando em desistir da vida, com pensamentos de autoextermínio? Irmãos, olhem para a palavra de Deus. Nós precisamos ajudar essas pessoas a encararem a realidade. Existe sim solidão. Davi diz: Senhor, eu admito que olho à minha direita e não vejo nada. Não vejo refúgio e ninguém que cuide de mim, ninguém que se interesse por mim. Irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando que somente depois de reconhecermos o mal que nos aflige, podemos apresentá-lo diante de Deus. Não é um bom caminho negar a existência do sentimento e encher a agenda de atividades. Há muita gente vazia que está com a agenda cheia. Há muita gente tentando negar a solidão
dizendo ao amigo: vem para minha casa hoje, e amanhã eu vou para a sua, e depois de amanhã eu farei uma excursão, e não quer ter tempo para parar e pensar na solidão que tem experimentado. Essa negação não é boa, não é o indicado para o cristão. Indicado para o cristão é todos os dias examinar-se diante de Deus, e em diante do Senhor, examinando seu coração, encontrar a devastação provocada pela solidão, passar a reconhecer que ela existe. Para essas pessoas, irmãos, devemos indicar que é possível experimentar uma vida melhor no campo dos relacionamentos interpessoais. Lembrem-se de 1 de Samuel, capítulo 22, verso 1. Davi sentiu-se sozinho naquela caverna chamada de Adulão. Mas naquele texto a palavra de Deus diz que em algum momento seus irmãos, seus parentes ouviram o que Davi estava experimentando. Um homem na solidão de uma fria e escura caverna. E desceram ali para ter com ele. Olhem para o verso 2, irmãos. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Nós devemos dizer: admita, mas saiba que Deus, em sua graça, pode respondê-lo e permitir que você seja cercado de pessoas. Quem vive em igreja sabe o que é isso. Quantas pessoas relatam que encontraram na igreja de Jesus bons relacionamentos, encorajamento para viver e a vitória para a solidão. É necessário admitir que ela existe. E é necessário que os crentes em Jesus ajudem aqueles que estão cercados pela solidão a cultivarem relacionamentos saudáveis. Meus irmãos, Davi se relacionou com muita gente que demonstrou cuidado, atenção, carinho por ele. Nesse mesmo Salmo 142, ele fala do seu desejo de ir à casa de Deus depois de vencida a doença da alma, para dar graças ao nome do Senhor. Verso 7, tira minha alma do cárcere, Senhor. Irmãos, o que é o cárcere? O que é a prisão? É lugar de solidão. A mais cruel das modalidades de prisão é chamada de quê? Solitária. Qual é a pior condição de um presidiário? É estar na solitária. Irmãos, um homem preso, por mais que seja difícil ficar no aperto de uma cela com vários outros homens, ainda assim isso é positivo porque ele está cercado de pessoas. Se relacionam, conversam. Alguns recuperados abandonam o crime e se tornam amigos. Eu já vi isso acontecer. Colegas até de profissão quando deixam a prisão. Mas qual é a maior punição da prisão? É quando um homem indisciplinado numa penitenciária é mandado para a solitária. Irmãos, o sistema penal sabe muito bem o que está fazendo. Se existe uma pessoa indisciplinada que põe em risco a instituição, é preciso discipliná-lo de modo duro. Ah, meus irmãos, se existe algo duro para um ser humano, é colocá-lo na solitária. Você já pensou nisso? Irmãos, o sistema penal é formado por profissionais. Aliás, aqui nesta igreja e na minha antiga igreja, alguns irmãos são membros da Polícia Penal do Estado. Irmãos, existe uma ciência que orienta a rotina de uma penitenciária. Eu trabalhei muitos anos evangelizando presidiários, porque a igreja onde servi anteriormente desenvolveu um ministério carcerário e 2 vezes por semana íamos à prisão. É claro que eu não ia toda semana, havia um pastor que liderava a equipe e foi fundada a Congregação Batista da Liberdade e o coral Vozes da Liberdade. E eu batizei aproximadamente 25 presos. Gente convertida, que deu sinais de conversão, de transformação, de arrependimento, de regeneração dentro da cadeia. E como havia 3 membros da igreja que trabalhavam, eles diziam: pastor, eu não tenho dúvida de que esse são crentes em Jesus agora. Irmãos,
a ciência que norteia a polícia penal já demonstrou: quer punir alguém que merece ser punido, solitária é a maior punição. Davi então diz: tira a minha alma da solitária, Senhor, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Lembre-se que o lugar de culto era o templo. O que Davi está dizendo? Aquele lugar, aquela tenda, o tabernáculo em que o teu povo se reúne para adorar o teu nome, ainda não fora construído o templo de Jerusalém, mas havia um tabernáculo para adoração ao Senhor. Então Davi está dizendo: depois que eu for liberto dessa prisão, da solidão, eu quero me reunir com o teu povo. Aquele povo que é teus justos me rodeará. Esse povo à minha volta saberá que o Senhor me fez vencer a solidão, o cárcere da minha alma. Irmãos, é preciso dizer a quem está lidando com a solidão que ela deve vir para a igreja de Cristo servir as pessoas em amor. Servir na igreja com perseverança. Igreja, irmãos, é reunião de gente que falha. Eu sou um desses que falham. Então é preciso perseverança, não deixar de servir as pessoas, continuar investindo em vidas, continuar cultivando relacionamentos a despeito de algumas decepções que sofremos, de algumas desilusões que experimentamos, de algumas pequenas traições que nos acometem. Hoje eu estive na casa de uma família da nossa igreja, sofri muito, irmãos. Fui convidado para um churrasco. E os irmãos sabem, vida de pastor é assim, né? A gente encara esse tipo de desafio e vai lá. Mas, irmãos, eu estive na casa de uma família muito querida, como já estive na casa de vários irmãos aqui, e espero estar na casa de muitos outros. Irmãos, que coisa gostosa. Ser bem recebido, conhecer um pouco da vida dos irmãos, compartilhar um pouco da vida, termos um tempo de oração, comermos juntos, e ao final os irmãos dizerem: voltem mais vezes. Foi só a primeira visita. Todo mundo diz isso. Já sabe o caminho, agora é hora de voltar. Meus irmãos, na verdade eu gostaria de visitar muito mais do que aquilo que o ministério permite. Por conta da minha função aqui na igreja, eu visito menos do que gostaria. Feliz do pastor Robertson, que visita muito mais do que eu. Meus irmãos, como é gostoso investir em relacionamentos e olhar à sua volta e perceber: eu sou parte de uma família. Aquele irmão que é viúvo, que olha para a igreja e diz: eu tenho uma família. Aquele jovem que veio de outra cidade morar em nossa cidade e diz: numa cidade com mais de 2,5 milhões, quase 3 milhões de habitantes, se considerarmos a população da região metropolitana de Belo Horizonte, é muito mais gente do que isso. E diz: eu encontrei uma família que me nota, que me ajuda, que está à minha disposição. É preciso dizer a quem está lidando com a solidão que deve investir em serviço às pessoas. A nossa igreja tem investido em pequenos grupos e tem iniciado novos pequenos grupos. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado aquilo que chamamos de IBBP nas casas, a Igreja Batista do Barro Preto nas casas. É importante dizer a quem está na solidão: procure o nosso irmão Murilo Augusto e fale que você também quer participar de um pequeno grupo em que nós cultivamos comunhão, servimos os irmãos, testemunhamos de Cristo e também desfrutamos de amizade boa, saudável. É preciso, irmãos, dizer às pessoas: deem um primeiro passo. Peçam a Deus a saída do cárcere para que, ainda que estando numa caverna, você receba muitas pessoas que estarão contigo. Há muitos anos li o livro Vida em Comunhão, do pastor alemão, mas era um pastor mesmo, era um ser humano, esse pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer. Ele disse o seguinte naquele livro: quem não gosta da comunhão, que tenha cuidado com a solidão. Quem não gosta de comunhão,
Tome cuidado com a solidão. Irmãos, é preciso dizermos que há uma cura para a solidão providenciada por Deus em vidas que o Senhor soberanamente põe à nossa volta. Devemos também, irmãos, segundo a palavra de Deus, ajudar essas pessoas a perceberem a presença real, a presença constante do Senhor em meio à solidão. Lá no verso 5, veja o que Davi, meus irmãos, em meio à solidão diz: a ti, Senhor, eu clamo e digo, tu és o meu refúgio. Tu és a minha parte, o meu quinhão na terra dos viventes. Ainda que todos se esqueçam de mim, ainda que seja possível que a minha mãe se esqueça de mim, que o meu pai me abandone, todavia o Senhor não se esquecerá de mim. Tu és, Senhor, o meu refúgio. Quando olho à minha direita e ninguém vejo, quando olho à minha volta e parece-me todos se esqueceram de mim, eu ainda tenho um refúgio que é o Senhor, o meu quinhão entre os homens. Eu tenho o Senhor. Atende, Senhor, o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Irmãos, a oração de um crente que diz: eu estou falando com aquele que é o meu refúgio, e diz: Senhor, sinceramente eu me sinto fraco, livra-me de quem está me perseguindo, me obrigando a viver numa caverna, longe das pessoas que amo. Livra-me de quem me persegue, porque eu tenho percebido que eles são mais fortes do que eu. O salmista, segundo o comentário bíblico Moody, tem por certo que Deus sabe da sua condição desde o começo. Por causa disso, simplesmente declara o fato do seu problema e descreve o seu senso de solidão. Deus sabe desde o início do que Davi está sentindo. Por isso, Davi descreve ao Senhor o que ele está sentindo, como quem diz: o Senhor sabe aquilo que eu estou enfrentando. Vamos dizer a quem está lidando com a solidão que nós somos aceitos por Deus, não por conta dos nossos méritos. Irmãos, a religião do toma lá da cá não é o cristianismo. A religião em que Deus se torna semelhante aos homens e faz barganhas com os homens não é o cristianismo. O cristianismo diz que pela graça fomos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus, é oferta de Deus. Você não é aceito por Deus porque você é bom. Você é aceito por Deus porque Deus é amor. Então, em meio à sua solidão, ainda que balbuciando palavras, ainda que com gemidos inexprimíveis, diga ao Senhor da sua fraqueza, da sua luta, e diga a Deus: ó Deus, eu me encontro em solidão, seja o meu refúgio, preencha o meu coração. É preciso dizer, irmãos, a quem está lidando com a solidão, que Deus é amor e Deus ama verdadeiramente quem está sentindo-se sozinho. É preciso dizer que Deus é soberano. Ele sabe como tratar a cada um dos seus filhos, ainda que o tratamento pareça amargo. Não sei você, mas meus pais, que nesse momento estão nos assistindo, nos acompanhando por meio do YouTube, fizeram algo que eles consideraram maravilhoso e que eu considerei péssimo durante toda a infância. Todos os dias, irmãos, antes do almoço, uma colher de biotônico Fontoura com uma outra colher de óleo de fígado de bacalhau. Quem sabe, irmãos, o que é emoção de Scott? Que bom, irmãos, que eu não sofri sozinho. Tem mais gente que passou por isso. Eu acho até que eu não poderia citar, né? Mas, irmãos, eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Meus pais me davam. Esse trem é ruim demais, irmão. É ruim. Eu nem chamo de ruim, eu classifico como ruim. Porque na nossa cultura, quando a gente diz que é ruim, é pior do que ruim. Ruim, inclusive, está errado. Tem que se falar ruim. Mas, irmãos, como era péssimo. Olha, irmãos, eu sempre gostei de almoço. Se existe alguém a quem os pais nunca precisaram pedir: vai almoçar, meu filho, sou eu. Mas, irmãos, houve um tempo da minha vida em que eu desejava que a hora do almoço não chegasse. Aí, quando acontecia de irmos para a casa de alguém, era maravilhoso. Meus pais esqueciam aquele trem em casa. Meus irmãos, Deus é soberano. Parece ruim. E eu confio muito em meus pais. São dois crentes, inclusive.
E meus pais disseram, isso aqui é bom. Dizem que um dos dois abre o apetite, né? Abriu e nunca mais fechou em mim, irmãos. Irmãos, meus pais soberanamente disseram, esse é meu filho, eu tenho que cuidar dele, eu vou cuidar com isso aí. Deus, às vezes, irmãos, nos permite tomar um remédio amargo, mas Ele quer que cresçamos na fé, que valorizemos mais a comunhão da igreja, que nos apeguemos mais ao Senhor. Irmãos, Deus é capaz, segundo o escritor evangélico Watson, de desferir um golpe certo com uma vara torta. Meus irmãos queridos, precisamos dizer que Deus é justo. Ele não deixará de clamar, ou não deixará de responder a quem clama. Por isso devemos dizer, conte comigo, meu irmão. Você tem a mim, mas acima de tudo você tem o Senhor que está te ouvindo sim, que é amoroso e que irá intervir no tempo adequado. Nós devemos, como igreja, buscar identificar pessoas que se sentem à margem da sociedade e auxiliá-las na construção, na reconstrução de relacionamentos saudáveis com o próximo e, acima de tudo, com Deus. Certamente, irmãos, ao vê-las saindo do cárcere emocional da solidão, juntos louvaremos a Deus, como Davi diz no último versículo: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vença a solidão. Aqui está a igreja de Jesus à sua disposição e o Senhor que te ouve nessa hora.